Finalmente chegou o mês de outubro, mês das bruxas voadoras, dos sacis que pulam nas plantações, mês de vampiros, contos de assassinos e de fantasmas. Outubro. Seja muito bem-vindo. E não tome o café, está frio. Eu farei outro, em breve. Sente-se aí. Vai começar uma história. Conta um Conto apresenta de Guy de Maupassant, Pierrot. Narração Marcelo Fávaro. Madame Lefebvre era uma senhora do campo. Uma dessas semi-campesinas que usam fitas e chapéus de folhos. Destas pessoas que falam com pretensões, tomam ares grandiosos em público e ocultam uma alma pretensiosamente brutal sob as aparências mais cômicas e variadas. Da mesma maneira que encobrem mãos grossas e vermelhas com luvas de seda crua. Tinha por criado uma camponesa simplória chamada Rose. As duas mulheres habitavam uma casinha de persianas verdes ao longo da estrada, na Normandia, no centro do país de Cam. Como possuíam um jardinzinho estreito defronte da casa, cultivavam ali alguns legumes e hortaliças. Ora certa noite surrupiaram-lhe uma dúzia de cebolas. Rose, assim que deu pelo furto, correu a prevenir a senhora, que desceu ao jardim em saia curta. Foi uma desolação e um terror. Tinham furtado Madame Lefebvre. Já se vê que havia larápios pela redondeza e poderia ser que voltassem. E as duas mulheres, muito assustadas, contemplavam os vestígios dos passos. Tagarelavam, supunham várias coisas. Olhe, passaram por aqui. Puseram os pés no muro, saltaram para o alegrete. E o futuro aterrorizava-as. Como era possível dormirem agora sossegadas? O boato do roubo se espalhou. Os vizinhos vieram verificar. Discutiram também. E as duas mulheres explicavam a cada recém-chegado as suas observações e também as suas ideias. Um fazendeiro que morava ao lado deu este conselho. A senhora deveria ter um cão. Isso era verdade. Deveriam ter um cão, ainda que apenas para dar o alerta. Não era preciso nenhum canzarrão. Valha-me Deus! O que haviam de fazer com um canzarrão? O sustento as arruinaria. Mas um cãozinho? Na Normandia se diz cãezinho. Um cãozinho que latisse. Logo todos foram embora, e Madame Lefebvre discutiu muito tempo essa ideia do cão. Depois de refletir, fazia 1000 objeções, aterrorizada pela imagem de uma tigela cheia de comida, porque era ela desta raça parcimoniosa de damas campesinas que trazem sempre miúdos na algibeira para darem esmolas ostensivamente aos pobres da estrada e na igreja no peditório de domingo. Rose, que gostava de animais, deu suas razões e defendeu-a astuciosamente. Por consequência, decidiu-se que teriam um cão pequeno. Começaram a procura dele, mas acharam apenas grandes devoradores de sopa que eram de arrepiar. O tendeiro de Rouville tinha um pequenino, mas exigia por ele 2 francos para pagar as despesas da criação. Madame Lefebvre declarou que estava disposta a sustentar um cãozinho, mas não queria comprá-lo. Ora, o padeiro, que estava ciente dos acontecimentos, trouxe numa manhã em sua carroça um animalzinho estranho, todo amarelo, quase sem patas, com um corpo de crocodilo, um focinho de raposa e uma cauda de trombeta.
Um verdadeiro penacho, tão grande quanto ele. Um freguês queria desfazer-se do animal. Madame Lefebvre achou lindo aquele cãozinho imundo que não lhe custava dinheiro. Rose beijou-o e perguntou como se chamava. O padeiro respondeu: Pierrot. Instalaram-no num velho caixote de sabão. Ofereceram-lhe água primeiro. Bebeu. Em seguida, apresentaram-lhe um bocado de pão. Comeu. Madame Lefebvre, inquieta, teve uma ideia. Quando já estiver acostumado à casa, vamos soltá-lo, e ele há de encontrar comida farejando por aí. Soltaram-no. Efetivamente, o que não impediu que ele andasse esfomeado. Quanto a latir, fazia-o apenas para reclamar sua ração. Mas nesse caso, ladrava com verdadeiro furor. Todo mundo podia entrar no jardim. Pierrot recebia todos os recém-chegados com festas e afagos, e ficava absolutamente mudo. Madame Lefebvre, apesar disso, acostumara-se ao animal. Chegava até a gostar dele, e dar-lhe com a mão, de vez em quando, bocadinhos de pão ensopado no molho do seu guisado. Mas nunca se lembrara do imposto, e quando lhe pediram 8 francos... 8 francos, santo Deus! Por aquele enguiço que nem mesmo ladrava, esteve quase a desmaiar de surpresa. Resolveram imediatamente desembaraçar-se de Pierrot. Os habitantes dos arredores o recusaram. Então, à falta de outro meio, decidiu-se que fariam piquet de mar. Piquet de mar é comer marga. Quando alguém quer ver-se livre de um cão, obriga-o a piquet de mar. No meio da vasta planície, avista-se uma espécie de cabana. Uma cabana, ou antes um pequeno telhado de colmo assentado no chão. É a entrada da margueira. Um grande poço desce direto 20 metros debaixo da terra e vai dar numa série de galerias de minas. Desce a essa pedreira uma vez por ano, na época em que se margam as terras. O resto do tempo serve de cemitério aos cães condenados. E muitas vezes, quando se passa junto do edifício, ouvem-se uivos lastimosos, queixumes suplicantes, latidos furiosos ou desesperados. Os cães de caça e o gado fogem, espavoridos, das proximidades dessa cova assustadora. E quando alguém se curva por cima da abertura, sente um cheiro abominável de podridão. Ali, no meio da sombra, desenrolam-se dramas horríveis. Quando um animal agoniza no fundo, há 10 ou 12 dias, alimentando-se com os restos dos seus predecessores, outro animal maior, de certo mais vigoroso, é lançado no poço, repentinamente. Estão ambos sós, esfomeados, de olhos luzentes. Observam-se mutuamente. Seguem-se, hesitam indecisos, mas a fome os excita. Atacam-se, lutam durante muito tempo, desesperados. E o mais forte come o mais fraco, devora-o vivo. Logo que resolveram levar Pierrot a Piquet de Mas, tratou-se de procurar o executor. O zelador de estradas pediu 10 soltos pelo trabalho. Madame Lefebvre achou isso um exagero. O garoto vizinho contentava-se com 5 soltos, e ainda era muito. E como Rose observara que era melhor levarem-no elas mesmas, porque assim não seria o cão maltratado pelo caminho, e nem prevenido da sorte que o esperava. Resolveram ir, ambas ao anoitecer. Nesta tarde ofereceram ao cãozinho uma bela sopa, com 2 dedos de manteiga. Ele devorou até a última gota, e quando estava agitando a cauda de contentamento, Rose o pegou e o embrulhou no avental. Caminharam rapidamente, como ladras, através da planície.
não tardou para que avistassem a Margueira e se aproximassem dela. Madame Lefebvre debruçou-se para ouvir se algum animal gemia. Não havia nenhum. Pierrot ficaria só. E então Rose, que chorava, beijou-o e em seguida deitou-o pela abertura. E curvaram-se ambas, de ouvido à escuta. Primeiro ouviram um ruído surdo. Pof! Em seguida um grito agudo, dilacerante, horrível de um animal ferido. E depois uma série de gritinhos dolorosos. Em sequência, chamadas desesperadas, súplicas de um cão que erguia a cabeça pela abertura do fosso. E como ele gemia agora, as duas mulheres sentiram-se possuídas de remorso, de pavor, de um medo louco e inexplicável. E fugiram dali correndo. E como Rose ia mais depressa, Madame Lefebvre gritava: "Espera aí, Rose! Espera aí!" Nessa noite tiveram pesadelos horríveis. Madame Lefebvre sonhou que ia se sentar à mesa para tomar sua sopa. Mas quando destampava a terrina, Pierrot estava lá dentro. Saltava e mordia no nariz. Acordou e pareceu-lhe que ainda o ouvia ganhar. Pôs-se à escuta. Enganou-se. Tornou a adormecer e viu-se em uma grande estrada. Uma estrada interminável, por onde ela caminhava e de repente no meio da escuridão. No chão, avistou um cesto de junco, um grande cesto caseiro abandonado. E aquele cesto a assustava. Contudo, acabou por ouvi-lo, e Pierrot estava dentro, agachadinho. Agarrava-lhe a mão e não largava. E ela fugia, aflita, levando o cão pendurado no braço, com os dentes cerrados. De madrugada, levantou-se quase louca e correu à Margueira. O cão gania ainda, e ganira a noite toda. Madame Lefebvre começou a soluçar e chamou-o com 1000 palavras carinhosas. Ele respondeu com todas as ternas inflexões da sua voz de cão. Ela então quis tornar a vê-lo, prometendo a si mesma fazê-lo feliz até a morte. Foi à casa do homem encarregado da extração da marga e contou-lhe o acontecido. O homem ouvia sem dizer palavra. Quando ela acabou, o homem lhe disse: "A senhora quer o seu cãozinho? São 4 francos." Madame Lefebvre teve um sobressalto. A dor desapareceu-lhe imediatamente. 4 francos? Era o que me faltava, 4 francos. "A senhora julga?" respondeu o homem. "Que eu vou buscar minhas cordas, minhas manivelas, arranjar tudo, e lá embaixo com o rapaz, ser mordido, e ainda por cima, pelo raio do cão, só para lhe dar gosto? Não fui eu que lancei o cachorrinho lá." Ela foi-se embora, indignada. 4 francos. Assim que chegou em casa, chamou Rose e contou-lhe as pretensões do homem. Rose, sempre resignada, repetia: 4 francos? É muito dinheiro, minha senhora. E depois acrescentou: "E se a gente levasse de comer ao pobre cãozinho, para ele não morrer assim?" Madame Lefebvre aprovou, muito contente. E puseram-se ambas a caminho, com um grande pedaço de pão com manteiga. Cortaram aos bocadinhos e deitavam-os um após o outro, falando sempre com Pierrot. E logo que engolia um bocado, gania para reclamar o seguinte. Voltaram à noite, e no dia seguinte, e todos os dias. Mas já não faziam senão uma jornada em cada um. Ora, certa manhã,
No momento em que deixaram cair o primeiro bocado, ouviram, de repente, um latido formidável dentro do poço. Eram 2 cães. Tinham arrojado lá um outro cão, um enorme canzarrão. Rose gritou: Pierrot! Pierrot! E o Pierrot ganiu. Começaram a deitar-lhe a comida, mas a cada bocado que caía, distinguiam perfeitamente uma algazarra terrível. Depois, os gritos lastimosos de Pierrot, mordido pelo companheiro que, sendo mais forte, comia tudo. Era em vão que elas explicavam: É pra ti, Pierrot, é pra ti. Pierrot não apanhava nada, era evidente. As 2 mulheres olhavam, uma para outra, interditas. Madame Lefebvre declarou em tom azedo: Mas eu não posso sustentar todos os cães que atirarem aqui. Temos de renunciar a isso. E sufocada com a ideia de que todos aqueles cães viveriam às suas custas, foi-se embora, levando até o resto do pão que foi comendo pelo caminho. Rose seguiu-a, enxugando os olhos com o canto do avental azul. E fim do conto.